Olá, meu querido aluno do humanasemfoque.com.br, aqui é o seu professor Regiop de Lacerda, da disciplina de Geografia, dando continuidade ao nosso trabalho rumo à sua tão sonhada vaga na Universidade Federal, no curso aí que você deseja fazer, né? Então nós estamos aí nos aproximando da prova do Enem e vamos dar sequência ao nosso conteúdo da área de conhecimento lá da chamada Geografia Física, né? Na aula passada você deve lembrar que nós falamos sobre o clima de uma maneira geral e agora a gente vai falar do clima no Brasil. Então, a nossa aula de hoje, climas do Brasil, levando em consideração os fatores, os elementos e os tipos climáticos, ok? Então, veja só, no Brasil você vai ter como primeira característica, e uma das principais características para o entendimento do clima, o fato de nós termos um território de dimensões continentais, um território com uma área total com em torno de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área, né? Então veja só, essa condição vai dar ao Brasil uma grande diversificação dos seus aspectos naturais. Então todos os elementos naturais que você vai estudar do Brasil, você vai encontrar aqui um meio extremamente diversificado. Então a gente vai ter uma grande quantidade de climas, nós vamos ter, consequentemente, uma grande diversidade na paisagem vegetal, nós vamos ter uma diversidade das bacias hidrográficas, dos tipos de rio, dos regimes de rio, uma diversidade de solo e etc. Então todos os aspectos naturais da geografia do Brasil, nós vamos encontrar uma grande diversificação. Qual é o grande responsável por esse aspecto? A grandiosidade do território, a grandeza territorial. Você vai lembrar que decorou lá na quinta série, sexta série, que o Brasil é o quinto maior país do planeta, que nós temos um território superior a 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área. E além disso, ainda tem uma característica bem interessante. Você vai ver aqui no mapa que você está sendo colocado, que o Brasil tem tanto uma grande extensão no sentido norte e sul, como uma grande extensão no sentido leste-oeste. No sentido leste-oeste, essa grande extensão territorial vai ser responsável por uma variação de fusos horários. Você vai lembrar que nós tínhamos 4 fusos horários e de 2008 a 2013 o Brasil funcionou com apenas 3 fusos horários e que a partir de 2013 retomamos a ideia de termos 4 fusos distintos, né? Por que é que o Brasil tem 4 fusos horários? Um no Acre, a hora oficial de Brasília, alguns estados da região norte e o fuso horário do Acre, por causa da grande dimensão territorial no sentido das longitudes, ou seja, no sentido leste-oeste. É muito distante entre o extremo leste e o extremo oeste do Brasil. Mas se você fizer uma linha do extremo norte do país até o extremo sul, você vai perceber também que há uma grande variação, uma grande quantidade de espaço a ser percorrido. O Brasil tem mais de 4.000 quilômetros de distância entre o extremo norte e o extremo sul. Isso aí vai repercutir em quê? Numa grande diferenciação latitudinal. Ou seja, o Brasil vai ter uma grande quantidade de climas ou climas diversos, principalmente por causa da extensão norte e sul, ok? Então, aí nós temos o primeiro fator climático que vai ser determinante para o Brasil, que vai ser a latitude. Mas, no entanto, mesmo tendo uma grande quantidade de espaço a ser percorrido entre o sul e o norte do país, esse espaço percorrido será predominantemente na área intertropical. A segunda questão é, 92% do território brasileiro se encontra entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, entre 23 graus norte e 23 graus sul. Na verdade, nós temos pouca parte do território do Brasil no hemisfério norte, mas possuímos um territóriozinho acima do Amapá, na região norte do globo. Mas todo o nosso território, praticamente mais da metade, quase todo o território, está situado na zona intertropical. Então nós temos duas consequências disso. A primeira, grande latitude, variação de latitude vai dar diversificação do clima. Essa variação de latitude ser predominante na área intertropical vai nos dar uma outra característica, que é a predominância de climas quentes, tá? O outro fator que vai ser determinante aqui para o clima do Brasil vai ser a ação das massas de ar.
nós temos aqui 5 massas de ar que atuam diretamente no território brasileiro. A massa polar atlântica, massa tropical atlântica, massa equatorial atlântica, massa equatorial continental e massa tropical continental. Vale lembrar que quando as massas de ar são equatoriais ou continentais, elas são quentes. Quando elas são polares, elas são frias. A regra diz que quando a massa de ar se forma sobre o oceano, ela vai ser úmida. Quando ela se forma sobre o continente, ela vai ser seca. Aí você vai ter que lembrar de uma exceção a essa regra. Então, recapitulando, se a massa de ar é polar, é fria, se é equatorial ou tropical, são massas quentes. Se a massa de ar é continental, é seca, se a massa de ar for atlântica, então ela vai ser úmida, ok? Só que, no caso do Brasil, nós temos a massa equatorial continental, que é uma massa de ar que se forma sobre o continente e próximo à linha do Equador. Então, pela regra, ela seria quente e seca. No entanto, a massa equatorial continental vai se formar sobre a floresta equatorial, sobre uma área que tem uma densa rede hidrográfica, que possui a maior rede hidrográfica do planeta, que tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Ou seja, é uma massa de ar quente que se forma sobre uma superfície úmida, mesmo essa superfície sendo continental. Qual é a dica aí? A massa equatorial continental, que atua no Brasil, é uma massa de ar quente, porém úmida, apesar de ser continental. Tá certo? Se ligou nesse detalhe, as outras massas de ar seguem a lógica da regra. Massa polar atlântica, essa massa que se forma no sul do Brasil, que chega pelo sul do Brasil, é uma massa de ar fria porque é polar, é úmida porque é atlântica. Então, onde essa massa de ar atuar, ela vai fazer o quê? Aumentar a umidade, diminuir a temperatura, ok? Massa tropical continental, essa massa de ar é bem interessante, ela vai ser responsável pela dinâmica do clima tropical continental, que você lembra que é um clima que tem 2 estações do ano bem definidas, uma estação que é chuvosa e outra estação que é seca. A estação seca vai ser justamente a estação de ocorrência da massa tropical continental no interior do Brasil. Você já deve ter ouvido falar que a umidade relativa do ar em Brasília, em algumas épocas do ano, é muito baixa. Beira aí os 15%, 18%, pode chegar até um pouco mais abaixo disso. Qual é a causa dessa baixa umidade do ar observada em Brasília? Obviamente que vai ser a ação da massa tropical continental. Uma vez um aluno perguntou, professor, é por isso que em Brasília tem muita piscina? Não, tem muita piscina porque o pessoal tem muito dinheiro, né? Que aqui no sertão cearense tem áreas tão secas quanto e não tem essas piscinas todas, tá certo? A massa de ar equatorial continental que começa a atuar na região norte do Brasil, faz parte da dinâmica climática no período do verão e para onde vai levar o quê? Umidade e altas temperaturas. Lembre-se de um detalhe interessante, a massa equatorial continental é a massa de ar responsável pelo período chuvoso no semiárido nordestino. Quando é que vai ocorrer esse período chuvoso? Entre dezembro e março, ou seja, no período do verão. Lembrem-se que nos climas tropicais, a sazonalidade do clima ocorre pela variação da precipitação. Enquanto que nos climas temperados, a sazonalidade ocorre pela variação da temperatura. Quando é que é inverno no clima temperado? Quando está frio. Quando é que é verão? Quando está quente. Quando é que é verão? Quando o clima é tropical. Quando chove. Quando é que é inverno? Quando é seco. Então a gente falou aí de 3 massas de ar. Polar atlântica, fria e úmida, atua no sul do Brasil, no litoral nordestino. Massa de ar tropical continental, atua no centro do território brasileiro, na região centro-oeste, diminui a umidade, mantém temperatura elevada. Massa de ar equatorial continental se espalha pelo Brasil no período do verão, traz chuvas para o nordeste e também para a região centro-sul. É a massa de ar que se origina na região amazônica e se espalha pelo território brasileiro. No norte do Brasil, na região litorânea, vai se formar a massa equatorial atlântica. Ora, se a massa equatorial continental já é úmida, imagine a massa atlântica, só que ela tem uma atuação restrita ao litoral norte do território. Esse litoral que vai do Amapá até uma parte aí do Maranhão, pegando a partezinha lá do litoral do Piauí e uma parte do Ceará. Ok? E a última massa de ar, quinta massa de ar que atua no Brasil, a atuação é mais pelo litoral leste, é a massa tropical atlântica, né? Essa massa de ar é quente e úmida e também vai compor o regime de chuva no continente brasileiro, sobretudo na região do litoral. Tranquilo?
Então, recapitulando, são 5 massas de ar, 4 quentes e 1 fria. São 5 massas de ar, 4 úmidas e 1 seca. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que no Brasil predominam os climas quentes e úmidos. Das 5 massas que atuam, só 1 é fria. Das 5 massas que atuam no território, só 1 é seca. Nós temos predominantemente climas quentes e úmidos. Tranquilo? Terceiro ponto vai ser a ocorrência de uma influência da maritimidade e da continentalidade. Ora, o que é a maritimidade? É a nossa aproximação em relação às massas úmidas da Terra. Quais são as grandes massas úmidas? Os oceanos. O que é a continentalidade? O distanciamento em relação a essas massas úmidas. Então, na região de Brasília, nós vamos ter o quê? Uma ação direta da continentalidade. Por isso que o ar é mais seco. No Rio de Janeiro, Fortaleza, Aracaju, Maceió, nas grandes cidades, na região litorânea, nós vamos ter uma influência direta da maritimidade. A maritimidade aumenta a umidade e estabiliza a temperatura. Tranquilo? Correntes marítimas têm importância para o Brasil? Bom, importância secundária, mas vale lembrar que as correntes marítimas que atuam no Brasil são correntes quentes. Por isso que nossos climas não ocorrem, no nosso território, não ocorre o clima desértico. Nem deserto frio, nem deserto quente. Por quê? Porque a ação no litoral são de correntes marítimas quentes. A água está mais aquecida, evapora, condensa e precipita no continente. Ok? Beleza? Tem ainda mais 2 fatores secundários que vão ser relevo e vegetação. Eu já falei que a vegetação da Amazônia interfere na formação das massas de ar úmidas, né? Principalmente localmente, e também o relevo. Né? Algumas áreas vão apresentar chuvas orográficas mais acentuadas. Né? Você pode destacar aí a região do Planalto da Borborema, aqui no Nordeste, que interfere diretamente na formação do clima semiárido. As massas úmidas que saem do litoral são interrompidas pelo Planalto da Borborema. Na região de Barlavento, essa água precipita. Ao precipitar, a nuvem perde peso e ganha altura. Ao ganhar altura, ultrapassa o Planalto da Borborema, chegando na região do Sertão, sem a possibilidade de produzir mais uma precipitação. Tranquilo? Então, o relevo e a vegetação, embora sejam fatores secundários, interferem diretamente no clima. Beleza? Então você já entendeu aí quais são os fatores que vão ser determinantes no clima do Brasil. Professor, o senhor não esqueceu de nenhum fator? Claro, né? Faltou nós falarmos da altitude. E você lembra que no Brasil predominam altitudes modestas. Mesmo tendo predominância em território de planalto, esses planaltos não são tão elevados. Como nós não temos montanhas recentes, não tem área coberta de gelo, né, como nos Andes, então não tem influência de clima frio propriamente dito ou frio de altitude. Tranquilo? Agora basta nós lembrarmos os tipos climáticos, as características de cada tipo climático desse e a sua consequência para o espaço. Essa é a parte mais simples do entendimento do clima. Nós temos aqui no Brasil vários climas, por causa da variação da latitude. Quais são esses climas, professor? Coloca aí para eu copiar direitinho. Então você vai ter o clima equatorial, o clima tropical continental, o clima tropical semiárido, o clima tropical litorâneo, o clima tropical de altitude e subtropical. Professor, é muito clima tropical, não é? Óbvio, 92% do nosso território está na zona intertropical. Então, predominam climas quentes e úmidos, a tropicalidade vai ser o principal fator determinante desses tipos climáticos. Professor, o que é que eu quero saber? O que é que eu preciso saber? Para que eu não erre nenhuma questão em vestibular ou no Enem sobre clima. Então, você tem que saber 2 coisinhas. Identificar de forma direta 2 elementos. As características principais do clima e os seus respectivos climogramas. Eu vou pedir aqui para o meu querido Israel colocar para cada tipo climático o climograma correspondente para você visualizar aqui no quadro, né? E as características gerais do clima. Vamos começar colocando o mapa do Brasil, o mapa de clima do Brasil. Esse mapa de clima do Brasil está dividindo o território de acordo com cada tipo climático. Então vamos começar pelo clima equatorial, que é esse clima da região norte, é o clima da Amazônia brasileira. O clima equatorial ele é todo o tempo quente e úmido. Está próximo às linhas do Equador, recebe incidência direta dos raios solares e forma uma zona de baixa pressão.
ou seja, uma zona que recebe os ventos úmidos. Ao receberem os ventos úmidos, esse local vai produzir uma intensa precipitação. Climograma do clima equatorial. As chuvas bem distribuídas ao longo do ano, são precipitações abundantes que vão de janeiro a julho. Eu não estou entendendo o climograma, como é que eu faço para identificar? É simples, o climograma, como você deve estar vendo, é um gráfico em que você tem duas variáveis, a precipitação e as temperaturas. A precipitação é formada por um conjunto de barras, e embaixo você vai ter a indicação dos meses do ano. Essas letrinhas são os meses do ano, de janeiro a dezembro. As chuvas são representadas pelas barras. E a linha que está na parte superior do gráfico representa a temperatura. Se o clima é equatorial, as temperaturas são elevadas durante todo o ano e as precipitações bem distribuídas ao longo do período. Ok? Qual é a consequência disso? Formação de uma floresta equatorial, que é o assunto que a gente vai ver na nossa próxima aula. Tranquilo? Então, a região norte do Brasil, região do Amazonas, região da Amazônia brasileira, clima equatorial. Vizinho ao clima equatorial, você vai encontrar o clima tropical continental. Tem outro nome? Tem. Na prova lá pode cair como clima tropical típico. Tem duas estações bem definidas, verão chuvoso, inverno seco. A ação no inverno da massa tropical continental e uma queda das precipitações. Professor, e a temperatura? O clima é tropical, as temperaturas mantêm-se elevadas, só que o clima tropical continental é um pouco menos quente do que o equatorial. Eu quero saber logo qual é a vegetação correspondente. A vegetação correspondente ao clima tropical continental é a vegetação do cerrado, a savana brasileira. Por que o cerrado tem árvores menores do que na Amazônia, o porte é menor? Porque a umidade é menor. Você deve estar percebendo que nós vamos ter uma estação seca característica, né? Essa estação seca é chamada de inverno. Tranquilo? Clima tropical semiárido. Começou com tropical, então é porque o clima é quente. Só que é semiárido. Semiárido é quase seco, quase árido. É no clima semiárido que ocorre no polígono das secas, no sertão nordestino. E muito cuidado para o aluno não colocar lá na prova que o clima semiárido é o clima do Nordeste. Não, é o clima que predomina na região Nordeste, já que não é o único clima que ocorre aqui nessa região. Tá certo? Quais são as características? Quente o ano todo e predominantemente seco. Duas estações também bem definidas, só que o inverno é longo e o verão é curto. O verão vai de dezembro ao começo de abril aproximadamente, e o inverno de abril a dezembro. Ou seja, 8 meses de seca, 4 meses de chuvas. Essas chuvas são irregulares e eu quero que você identifique o principal fator responsável pela ocorrência desse clima, que vai ser a ação irregular das massas de ar. É o clima brasileiro que vai sofrer com a influência do El Niño, produzindo uma seca ainda mais prolongada. Tranquilo? El Niño gera seca no Nordeste e chuva no Centro-Sul. No Nordeste, acentuam-se as consequências da seca, que já é um evento periódico, já que ocorre todos os anos entre abril e dezembro. Tranquilo? No período do inverno as temperaturas caem? Não, as médias térmicas continuam elevadas. Outra consequência direta para esse clima, além da vegetação de caatinga, vai ser a predominância de climas de rios com regimes intermitentes. Beleza? Região do semiárido é a região do polígono das secas aqui no Nordeste. Indo em direção ao litoral, você vai encontrar do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul a ocorrência do clima tropical litorâneo. Tem um climograma muito parecido com o equatorial. E são esses dois climogramas que vão ser colocados para confrontar o conhecimento do aluno. Então lembre-se, se o clima aparece com as chuvas bem distribuídas ao longo do ano, temperaturas sempre elevadas, o clima é equatorial. Mas o clima tropical litorâneo é quente e úmido. As chuvas também são bem distribuídas ao longo do ano. Só que você vai prestar atenção a um detalhe que é fundamental. Você pega a área do climograma e percebe que no meio do ano, ou seja, junho, julho, agosto aproximadamente, há uma acentuação das precipitações. São as chamadas chuvas pseudotropicais. Professor, por que chove no litoral nordestino no mês de julho?
Você vai passar as férias em Recife, Salvador, Olinda, Maceió, uma dessas capitais do Nordeste que chama a atenção pela beleza do litoral, e você vai encontrar um período de precipitação, porque nesse período de julho você tem a influência direta da massa polar atlântica. Massa polar atlântica que sai do sul do Brasil, vem em direção ao Nordeste, encontra com a massa tropical atlântica, aumenta a temperatura, aumenta a umidade e ocorre precipitação. Chuva frontal. São chuvas no litoral nos meses de inverno. Então o clima que chove no inverno aqui no Brasil, tropical litorâneo, só que ele já é predominantemente quente e úmido, ok? Vegetação correspondente, Mata Atlântica, tá ok? Descendo um pouquinho, nós vamos encontrar o clima tropical de altitude, né? Esse clima tropical de altitude ele vai ocorrer na região dos mares de morro, principalmente, em algumas áreas do Cerrado, as regiões dos Chapadões, da Chapada dos Guimarães, dos Veadeiros, que é um clima tropical, então é quente, mas tem uma influência direta do relevo. Ou seja, a altitude mais elevada faz com que haja uma queda da temperatura. Caindo a temperatura, você tem um leve inverno, não frio. É o inverno ainda quente, só que em relação ao clima tropical um pouquinho mais ameno, né? E também tem a ocorrência das chuvas orográficas, ou seja, é um clima que tem temperaturas um pouquinho menores e uma precipitação um pouquinho maior do que o clima tropical continental. Já o clima da região sul do Brasil é o clima subtropical. É fácil de identificá-lo no climograma? Muito fácil. É o único clima do Brasil onde você vai perceber de uma maneira muito nítida uma queda de temperatura nos meses de inverno. Inverno no Brasil é inverno no hemisfério sul. Inverno no hemisfério sul de junho a agosto. Então, o climograma do clima subtropical, você vai perceber que tem uma queda da temperatura entre junho e agosto. E as chuvas continuam bem distribuídas ao longo do ano. É o clima do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de uma partezinha de São Paulo, de uma partezinha do Mato Grosso. Então, o clima que predomina na região sul do Brasil, de uma maneira geral. As 4 estações do ano são bem definidas. Você tem um inverno quente, um verão quente, e um inverno frio. 2 estações amenas. Muito embora essas estações não sejam tão determinadas quanto no clima temperado da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo. Então você tem queda de temperatura no inverno, mais manutenção das precipitações. Por que é que chove mesmo com a queda da temperatura? Por causa da ação da massa polar atlântica. Aquela frente fria que vem da Argentina e produz queda de temperatura no sul do Brasil e chuvas na região sudeste, na verdade é a frente da massa polar atlântica, que atua de forma mais intensa nos meses de inverno, nos meses de junho, julho e agosto. Tranquilo? Então, região sul do Brasil, o clima é subtropical. Professor, dá para adiantar a vegetação correspondente? Óbvio, né? Sul do Rio Grande do Sul, campos ou pradarias. Na parte do Planalto Meridional, mais elevado, menor temperatura, solo mais fértil, a vegetação vai ser de florestas de araucárias. Tranquilo? Vegetação vai ser o tema da nossa próxima videoaula. Espero que você tenha aproveitado bem esse tempo. Baixe as questões, resolvam os exercícios, tirem as dúvidas pelo nosso e-mail e até o próximo encontro.